Oi pessoal, aqui é o Pedro de Will Smith trazendo mais um vídeo e dessa vez é aquela época do ano, galera. É hora de falar dos discos preferidos do ano e bem, 2019 teve bastante disco bom, então sim, top 40 mesmo. Dessa vez eu resolvi expandir um pouquinho, mas calma, não vou falar exatamente em detalhe de todos esses discos, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido, entendeu? Mas foram os discos que eu mais gostei, foram vários, de vários gêneros diferentes aqui, então vou falar mais rapidinho aí dos primeiros, e aí quando eu for avançando, à medida que eu for avançando, mas no vídeo eu vou entrando mais em detalhe. E antes de entrar na lista, só uma coisa é que acabou que eu tinha falado isso, tinha gravado isso antes, só que não tinha ficado muito legal a gravação, tinha dado os problemas, mas eu queria agradecer ao Daniel Martins, que foi o cara que fez aí a introdução, fez a animaçãozinha da introdução, que eu gostei bastante, e acho que ficou muito legal pro canal, e eu vou começar a usar a partir de agora, porque vai ser aí uma cara nova pro meu canal e tudo mais. Mas bem, sem mais enrolação, vamos entrar nisso aqui, começando o top 40, então... bora lá. Nós abrimos com o álbum do Foals, em que eu acho que é uma banda assim, que eu acho que é bem interessante, eles têm essa sonoridade meio de rock alternativo, umas pitadas de stoner rock nesse disco, e é uma produção bem crua, faz uma estética bem única pra eles, e seguindo aí nós temos o álbum da Rhapsody, em que ela faz um disco bem bonito e eclético de rap, trazendo influências aí e homenageando várias das figuras mais importantes na vida dela e transformando isso em música, que eu acho que foi uma atitude bem interessante. E após isso nós temos o Help a Stranger do The Raconteurs, que é uma das bandas do Jack White, e assim, realmente é um disco que, mesmo não fazendo nada de muito novo pra banda, eu acho que é um disco bem consistente de blues rock, que eu acho bem divertido e que acho que o pai de todo mundo vai gostar. Eu sei disso por experiência própria. Seguido por dois álbuns de pop, o primeiro deles é um álbum de dream pop russo, de uma banda que na verdade se chama Akuli Slozy, eu acho que é assim que se pronuncia na nossa maneira ocidental. É de fato um álbum que eu achei bem interessante, cheio de melodias muito bonitinhas, muito bem construídas e bem grudento, pra falar a verdade, mesmo não sendo exatamente o maior apelo. E esse é um apelo de ser bem grudento e explosivo que é presente no próximo álbum de pop da lista, que é o da Kim Petras, né? Ele faz estética de Halloween nele, ou seja, você tem basicamente um ritmo bem dançante enquanto você tá ouvindo coisas sobre demônios te perseguindo ou vampiros bebendo seu sangue. Depois disso nós temos a banda The Who, não se confundir com a banda The Who, é mais conhecida, né? Essa daqui se chama The HU. Cara, eu acho que dá pra resumir de uma maneira bem simples, assim, que você vai decidir se você vai querer escutar isso ou não, mas é basicamente música tradicional mongoliana juntada com rock, mais especificamente uma parte um pouquinho mais heavy metal, digamos assim, então é um metal junto com uns cantos difônicos e isso é muito louco e é bem divertido. E depois disso nós temos o mais novo álbum de um dos rappers que eu considero um dos mais inventivos, um dos mais criativos atuais, mesmo tendo uma posição um pouquinho mais relaxada nesse disco, que é o Danny Brown. Eu achei esse disco muito divertido e mesmo quem gosta da vibe mais experimental do Danny vai acabar gostando desse disco. A Kate Tempest fazendo aí um disco de beat poetry, né? Ela recita várias poesias e nisso você tem várias batidas de fundo. É um tipo de música que não é exatamente algo que todo mundo vai gostar, mas eu achei uma abordagem bem interessante, bem diferente, e ela com certeza faz, assim, lindamente. Eu adoro as poesias que essa mulher constrói. Em número 32 nós temos uma banda de math rock bielorrussa, que pode ser traduzida por salmiak, bem instrumental pela maior parte, mas é um som bem barulhento, é um som que parece que foi feito numa dessas garagens assim de banda, só que sai bem autêntico na minha opinião, e eu acho que mais pessoas deviam dar uma escutada nisso. E após isso nós conseguimos aí por um álbum bem brutal de death metal que vai querer acabar contigo, seguido por um disco bem fofinho e grudento de K-pop, de dos meus grupos preferidos de K-pop, que é Red Velvet. Eu achei isso daqui sensacional. Em número 29 nós temos Have a Nice Life, uma das bandas assim que pra mim mais modificaram o cenário do shoegaze e do indie atual em discos passados. Esse daqui não é exatamente o disco mais forte deles, mas eu gostei que eles pegaram uma influência de rock, às vezes até meio de surf rock aqui, eles trouxeram um rock mais acessível pro estilo deles, que às vezes é bem barulhento, bem abrasivo, com muita distorção. Logo depois seguido pela lenda canadense que é o Neil Young, junto com Crazy Horse, grandes aliados aí da música que já estão há muitas e muitas décadas fazendo música importante, e eles ainda têm isso, cara, solos extremamente memoráveis, letras muito bem escritas, poesia influente
brilhante que o Neil Young teve, e ele ainda tem, cara. Eu acho que esse disco foi excelente, na verdade. Eu não esperava que depois de tantos anos ele tá velho assim, de fazer um disco de rock tão marcante, igual esse foi pra mim. E aí nós temos a Ana Frango Elétrico, cara. Ela faz essa mistura de bossa nova com MPB, e ela junta todas as influências brasileiras com um toque até meio humorístico. Ela não se leva tão a sério, e ao mesmo tempo ela faz quase como se fosse uma grande homenagem ao cenário brasileiro da música e todas as suas influências, então eu recomendo isso bastante, assim como também o próximo, que é o mais novo do Tyler, The Creator, que tá de novo em uma posição ainda mais experimental com o som dele. Eu gostei bastante do Flower Boy de 2017, e aqui ele faz um disco bem conceitual, bem amarradinho, em que ele faz uns temas sobre términos de namoro e tudo mais. Ele traz isso com o rap dele, além de vários passagens instrumentais de soul psicodélico que ele bota nisso daqui, seguido por um álbum de jazz que eu gostei bastante, do Greg Folt. Eu achei que foi bem interessante. Esse The Mage tem uns sons bem psicodélicos nisso daqui, com várias improvisação, mas nada muito inacessível, nem nada do gênero. E depois a banda colorida, explosiva e dançante, que é o Battles, que eu adoro, e que eles estão trazendo de novo outro disco cheio de convidados aqui, mesmo se você só tendo basicamente o cara na bateria e o outro no sintetizador e no baixo ali no meio. Eu acho que eles fazem grooves sensacionais um atrás do outro aqui, como eles sempre fizeram, nos levando direto aí em 23º, o Michael Kiwanuka, que faz um disco de soul psicodélico, mas isso daqui vai um pouquinho ainda mais no soul, mas tem uma produção, uma mixagem até mais crua, assim, mais distorcido, que eu acho que dá uma vibe bem interessante pro disco e deixa ele bem diferente de coisas mainstream no geral. E após isso nós vamos direto com Clipping, que é um dos meus grupos de rap experimental preferidos da década. É um outro disco de Halloween aqui, e eles comparam essas situações bem assustadoras com situações atuais do dia a dia, como por exemplo crimes de policiais, com racismo nos Estados Unidos. Eles fazem várias comparações, vários paralelos interessantes aqui. Não é simplesmente um álbum assustadorzinho de Halloween, eles são bem engajados no geral. Enquanto isso, eles têm uma produção bem variada, com samples assim que eu não sei de onde que eles tiraram. O cara basicamente tem uma música de rap em que ele tá fazendo rap em cima de carros passando na rua, esse som de carros passando no meio da noite na chuva, e o disco acaba com o som de um piano queimando. Sim, 18 minutos de um piano queimando é a última música desse disco. Então é mais ou menos isso que você precisa saber. Depois vamos direto para uma banda formada agora, que é o Purple Mountains, que temos aí no vocal e nas poesias do disco, né, o David Berman, né, em todas as letras, que é um cara que infelizmente faleceu logo após ter lançado esse álbum, né, acho que foi pouquinho tempo depois, e então assim, descansa em paz David Berman. Eu acho que ele fez alguma das músicas mais deprimentes e muito incríveis ao mesmo tempo que a gente viu aí nas últimas décadas, e eu sinto que esse projeto ficou excelente. É um folk muito legal, misturado com rock sulista, assim, é bem gostosinho de ouvir. Depois, entrando aí no top 20, a gente tem o Richard Dawson com o álbum 2020. Esse daqui é um disco em que ele traz influências de folk, às vezes até meio medieval, assim, parece cantigas medievais que você tá ouvindo, mas aí ele corta isso com um rock muito legal. Ele faz umas misturas bem interessantes nesse disco, na verdade, e com letras que talvez muitas pessoas achem que é a melhor parte desse disco. Eu acho elas excelentes, em que ela fala muito da modernidade, como a tecnologia tá incrustada nas nossas vidas nessa era do capitalismo, e como existe o trabalho compulsório de muita gente ainda. Eu sinto que ele traz um disco que serve não só para detalhar a situação, mas o que ele tá prevendo que vai acontecer tanto em 2020 quanto nos anos a seguir. E depois, em 19º, nós temos o disco de uma pessoa que eu não esperava que tivesse aqui. É uma artista que eu nunca fui fã, mas essa direção nova, essa direção mais melódica dela, não precisando recorrer muito às fórmulas pop, fazendo assim um som mais barroco, é a Lana Del Rey, cara. Ela fez o Norman Fucking Rockwell, que eu achei um disco incrível, na verdade. Acho que ela tá muito mais madura nas letras do que ela era antes em outros discos, que eram umas coisas que mais incomodavam. Essas aqui são músicas muito bem feitas sobre amor, sobre relacionamentos, sobre arrependimentos, enquanto ela tem uma instrumentação muito mais criativa, muito mais fluida. Parece que ela realmente tá tendo paixão pra fazer as coisas nesse disco, que é pra mim bem diferente do resto da discografia dela. E aí, indo numa vibe mais experimental, no novo álbum do Flying Lotus, que é um dos produtores mais malucos, despirocados atuais. O cara é doido, ele faz essas batidas extremamente experimentais de rap, às vezes ele deixa bem instrumental nesse sentido, mas esse disco aqui tem vários convidados que eu acho excelente. Ele varia bastante nos vários sons que ele tem, às vezes é mais um jazz, às vezes é mais um soul, às vezes é mais loucura abrasiva, experimental, agressiva, maluca. E aí seguido por um disco de música ambiente brasileiro, que é o do artista Steel Tube
Club Room, eu achei que esse disco foi bastante relaxante, mas ao mesmo tempo com uma atmosfera bem intrigante. É um daqueles discos que você bota, fecha os olhos, você fica totalmente imerso, preso naquela atmosfera. Eu sinto que aqui ele usou vários sons que evocaram muitas emoções, mesmo sendo bastante simples, na verdade. É um disco mais minimalista, assim, mas que ele traz, assim, uma vibe de ambiente incrível. Então, se você fizer qualquer tipo de, sei lá, exposição, ou quiser deixar uma música pra sua casa, assim, mais pra você relaxar no momento depois de um dia cansativo, esse é um disco que ajuda bastante, que me ajudou bastante. E aí temos Show Me The Body, que é uma banda, assim, de hardcore, né, uma banda mais punkzona, e eu sinto que esse disco faz uma mistura bem interessante, porque eles trazem muito banjo nesse disco, na verdade, e é basicamente música hardcore com banjos, e eu acho isso maravilhoso, e ele traz uma sonoridade bem industrial, muito agressiva. Então, assim, se você gosta de ouvir aquele Rage Against the Machine pra ficar puto, isso daqui é uma sequência que eu acharia interessante pra você. É uma música boa pra você ficar puto. O que nos leva à insanidade musical de Otoboki Beaver, que é essa banda japonesa dessas três garotas malucas que parece que cheiraram linhas e linhas de cocaína pra fazer isso, porque é um som extremamente louco, agressivo de punk, mas que também é bem eclético. Às vezes mudam um som totalmente louco de punk pra uma coisa bem groovada e interessante. Elas são, assim, uma banda extremamente versátil, tem uma técnica impecável e passa essa sensação maluca de agressividade punk mais do que qualquer outra. Essas garotas chutam a bunda de qualquer AC/DC aí, qualquer dia, e eu falo isso com total segurança. Em 14º lugar, nós temos a Charli XCX com o álbum Charlie, fazendo um excelente álbum de pop, que ao mesmo tempo que tem um apelo bastante grande pro mainstream, tendo várias, assim, várias melodias bem grudentas, ele arrisca muito. Você tem vários momentos até meio industriais, assim, umas samples mó robóticas e tudo mais. É um disco que com certeza arrisca em várias faixas, mas ao mesmo tempo não sacrifica a acessibilidade e, sinceramente, cara, é um disco extremamente consistente. O tempo inteiro só quer pular e dançar, e praticamente todo refrão aqui você vai querer cantar em alguma festa, mas eu não acho que vai acontecer tão cedo, principalmente aqui no Brasil. Ainda tô esperando. E depois disso, isso nos leva ao álbum de jazz do The Comet Is Coming. Esse daqui é um álbum de nu jazz, na verdade. É um álbum que mistura várias influências do jazz com uma sonoridade aí mais eletrônica e tudo mais. E eles fazem tudo isso misturando várias paredes loucas de saxofone com sintetizadores malucos, e essa atmosfera que só é cada vez mais crescente, assim, sabe? Aquele som que parece que você tá transcendendo pra outro plano. Esses caras são loucos e eu gosto muito da criatividade deles. E aí temos um dos meus artistas preferidos de todos os tempos, que é o Thom Yorke, né? Mais conhecido por estar no Radiohead, e ele fez esse disco solo que eu achei muito legal, assim. É bem diferente de muitas das coisas mais acessíveis do Radiohead, com certeza. Isso daqui é da vibe mais eletrônica, mais minimalista. Eu acho que eu já falei essa palavra várias vezes no vídeo, mas é algo que temos aqui de novo. Ele tem bastante dessas batidas bem paradas, bem travadas, e ele faz muito desses sons para poder criar, às vezes, várias cacofonias interessantes, ao mesmo tempo em que ele tá transpirando muita emoção, mesmo tendo poucos sintetizadores. Parece música feita por robôs, só que o Thom Yorke tem um coração. Pensa num ciborgue que tá acabando de se apaixonar pela primeira vez. É assim que algumas partes desses álbuns, desse álbum do Thom Yorke mais especificamente, soam, especialmente na linda Dawn Chorus. Cara, aquela música é muito linda, na moral. Jars Macalé, besta fera, esse daqui é um disco que eu gostei pra caramba. Jars Macalé ainda vivo e bem e fazendo excelentes músicas. Esse daqui é um ótimo disco de... Bem, eu não sei se eu classifico isso como uma MPB nova, mas é um disco que arrisca muito mais do que isso. Ele faz várias influências diferentes do Brasil e ele às vezes uma vibe um pouquinho mais sombria nisso aqui. E eu sinto que, de novo, ele tá trazendo sempre o carisma que ele tem e ainda tendo sempre... ele não chegou no final da carreira dele tentando fazer um negócio super acessível, super fácil de ouvir. O cara ainda tá arriscando, mesmo sendo mais velho, e essa é uma coisa que eu sempre respeito. E agora, chegando no nosso top 10, nós vamos abrir aí com uma banda de pós-punk, jazz rock aí da Rússia, que eu achei muito massa, que tem aí um nome que seria mais traduzido como In Tourist para inglês. E eles são, cara, eles têm uma coisa muito legal. Parece que, tipo, eles têm uma vibe até meio humorística, de certas maneiras. Parece que você tá, tipo, num parque de diversão americano, só que ao mesmo tempo você tá sendo perseguido por várias entidades do mal. Porque ao mesmo tempo que você tem esse som até meio carnavalesco, às vezes aqui, né, com som um pouquinho de jazz, passando um pouquinho dessa ideia, algo que até me lembrou Bossa Nova em alguns minutos isso aqui, mas ao mesmo tempo você tem uma agressividade do pós-punk vindo com as guitarras que estão super barulhentas e distorcidas e te atacando na sua cara. Então é uma dicotomia muito legal que eles criam aqui, e que com certeza é um dos discos que mais me intrigaram nesse ano, porque eu vi muitos
poucas pessoas falando disso, na verdade. E aí temos um disco de uma das bandas que eu mais tô gostando ultimamente, assim, eles fazem discos bastante diferentes, eles estão desde os anos 80, sempre experimentando, tentando algo novo, e aqui nesse novo disco eles estão, na verdade, misturando alguns dos sons mais ambiciosos e mais abrasivos recentes com material de folk que eles faziam anteriormente, que é o Swans, com o álbum Living Meaning. Eu achei que esse disco aqui teve uma sonoridade muito interessante, quase transcendental, sabe, com momentos que parecem coisas de trilhas sonoras, e eles fazem essas atmosferas bem longas. É um disco longo, tem tipo 1h30, mas pra quem conhece Swans sabe que isso não é um problema, eles têm discos de 2 horas aí mais recentes, e só que aqui eu sinto que é um disco mais imediato, sabe, eles não têm construções às vezes ultra gigantescas igual nos outros discos, você tem músicas mais diretas aqui, então eu sinto que tem músicas que até mais acessíveis, se você quiser começar a ouvir Swans, tem algumas faixas aqui que são excelentes pontos de partida pra vocês, e é sempre um rock experimental com Michael Gira, né, nos vocais berrando aqui, enquanto você tem atmosferas lindas de violinos e guitarras e sintetizadores, e isso tudo depois feito em alguma ponte só de violão. Então assim, é uma banda que varia em tom constantemente, mas isso é feito com maestria aqui novamente, e eu nunca mais vou duvidar dos Swans, assim como nunca mais vou duvidar do JPEG Mafia. Assim, eu acho que ele é um rapper que, assim, ele é o próximo na lista. Ele é um cara que faz uma música extremamente experimental, é um rap extremamente experimental, em que ele fala muito da era da internet nas letras dele, e ele traz muito dessa tecnologia com às vezes uns samples bem agressivos e bem explosivos de instrumentais. Então na mesma música você pode escutar uma beat de sintetizador criada por ele, assim como também um sample de Mortal Kombat no fundo, enquanto ele tá gritando e sampleando às vezes algum som de alguma rede social ou algo assim. Ele é um cara que realmente representa bem a era atual de uma maneira bem irônica, numas letras extremamente sarcásticas nesse disco que ele já tinha demonstrado antes, e aqui ele continua com essa tradição, e eu sou muito grato por isso. E em sétima posição nós temos aí o meu disco preferido de rock do ano, tipo, eu diria que de um rock mais puro, né? Vamos ter um disco de metal depois disso, mais pra frente na lista, mas quem diria que quem fez meu disco preferido de rock do ano foi a Elza Soares. Sim, essa mulher é incrível, eu sempre gostei muito dela, ela fazia álbuns, assim, emblemáticos de samba lá nos anos 60, todo mundo conhece, né? A Elza Soares, bem famosa, só que eu gosto muito que nessa década ela ficou ultra experimental, fazendo música muito diferente, e dessa vez ela foi rock, ela resolveu fazer um disco de rock, fazendo vários convidados interessantes, e é um disco, assim, que realmente tem um olhar bem crítico atual, né? Ainda mais no cenário político no qual a gente tá vivendo, riffs muito maneiros e bem grudentos aqui, e ela tá trazendo sempre aquela personalidade dela que, assim, você não tem como você comparar ninguém a ela, a esse ponto aqui no Brasil. E aí, indo pra uma das artistas que eu mais tô gostando atualmente, que é a Angel Olsen, ela fez um indie rock antes, mas agora ela tá mais no pop barroco e no dream pop. Esse daqui é um disco em que ela tem melodias de pop excelentes, enquanto você lembra um pouquinho de vocal jazz, assim como você tem muitas e muitas partes orquestrais. É um disco, assim, muito grandioso, enquanto ela mistura essas partes orquestrais com sintetizadores e tudo mais, e a voz linda dela, e com melodias, assim, bem ambiciosas. É talvez o disco mais ambicioso que ela fez até hoje. E depois disso nós temos a rapper Little Simz, que fez o meu disco preferido de rap do ano. Essa garota é muito boa, sinceramente. Ela traz, assim, uma sonoridade que às vezes me lembra um pouquinho do que a Tribe Called Quest fazia, só que com uma vibe, assim, mais da Inglaterra. Ela é uma rapper inglesa, então ela tem um sotaque britânico que, assim, que eu acho lindo. É um sotaque britânico que eu acho perfeito pra poder ouvir. E eu sinto que ela traz todas as influências, às vezes, de várias épocas da música negra, ao mesmo tempo em que ela traz aí muita personalidade nos vocais, muita personalidade nas letras, e, assim, é uma letra foda atrás da outra. Eu sinto que é um disco que flui muito bem, é um disco muito coeso, que tem todas as características que um disco de jazz rap devia ter. E depois, indo pro meu disco preferido de metal desse ano, aqui também de uma banda que eu não esperava fazer isso, que é o King Gizzard and the Lizard Wizard. Essa é uma banda incrivelmente maluca que fez tudo que é gênero nos últimos anos. Alguns anos atrás eles estavam fazendo um álbum de folk totalmente acústico, no outro um que era até meio jazz, praticamente, e agora eles estão no metal. Sim, eles fazendo músicas de metal, e parece que cada música nisso daqui é uma homenagem à Era de Ouro do metal. Você tem uma que parece às vezes algo um pouquinho mais que o Iron Maiden faria, e outra que parece algo que mais metálica, vai mais metálica, e outra que às vezes é mais lenta, parece bem algo de Black Sabbath e tal. Então se você é fã de metal, você talvez goste disso, mas o que eu acho legal é que não parece só algo nostálgico, sabe? Eles fazem algo diferente com isso. Eles pegam todas as influências de metal e misturam com a vibe bem psicodélica que eles têm. Chegando no top 3, a gente
gente vai aí com a Wise Blood, que fez aí o Titanic Rising. Esse daqui é um disco de Dream Pop que foi o meu preferido do ano pelo primeiro semestre, eu achei, porque ela transpira emoção nisso daqui. Ela parece até um pouquinho o disco anterior que eu falei da Angel Olsen, nesse sentido que você tem esses arranjos grandiosos, comparados aí com essa vibe mais pop, às vezes cheio de sintetizadores e tal. Só que eu sinto que esse daqui é ainda mais ambicioso, que eu acho que os vocais estão muito na frente, sabe? Eu gostei do álbum da Angel Olsen, mas aqui da Wise Blood, ela bota uma mixagem interessante, que bota os vocais dela na frente da mixagem, e eu sinto que isso transpira a emoção de uma maneira muito melhor, você deixando os arranjos um pouquinho mais atrás e tudo mais, pra dar foco nas letras dela, e ela tem uma voz incrível, ela tá fazendo um grande favor, um grande serviço pro cenário indie atual, e depois disso nós chegamos aos dois últimos álbuns. Ok, o próximo foi o meu preferido, quando eu ouvi assim, pensei, cara, esse é o meu preferido do ano. Eu achei que continuaria sendo até o fim do ano, mas depois chegou o que tá em primeiro lugar, né? Mas esse próximo, cara, é algo que é realmente muito impactante. Nós temos a Língua Ignota. Esse disco, ele mistura elementos, às vezes até meio de música clássica, assim, só que com o Dark Wave, né? Em que, por exemplo, os artistas fazem essa música extremamente sombria, às vezes com os vocais bem altos e abrasivos, às vezes com esses sintetizadores, assim, altos e abrasivos como os vocais, junto de vários arranjos orquestrais interessantes, ou às vezes um piano clássico, que é algo que ela faz aqui, ela combina essas duas coisas. É algo que artistas mais anteriores faziam, como a de Amanda Galais, uma artista dos anos 80 que tinha esse som, mas essa daqui leva pra outro nível, cara. Às vezes ela tá destruindo as cordas vocais, ela gritando, enquanto ela faz uns arranjos muito loucos, e isso junto com um som bem industrial, instrumental aí, porque é um disco no qual ela fala muito de relacionamento abusivo do qual ela passou. Então, do jeito que ela transmite isso, dessa maneira bem agressiva e como se ela estivesse querendo confrontar isso, eu acho muito, muito potente, e é um disco que marcou bastante. Eu sinto que tem vários momentos imprevisíveis e barulhentos nisso aqui, só que não vai ser pra todo mundo, às vezes é muito agressivo pra muita gente. Ainda mais no, né, das letras, né, que as letras são assim, elas descrevem muito essa situação, então é um disco violento, cara. Parece que você foi pela uma jornada, assim, pelo inferno. E o pior é que é tudo feito por humanos. Isso nos leva a um outro disco que foi de uma maneira bem emocional pra mim, de um dos meus artistas preferidos de todos os tempos. Esse cara é quase top 1 pra mim. É um cara que tá desde aí, antes dos anos 80, um pouquinho fazendo música, e ele foi do rock gótico até às vezes algo meio country. Ele depois fez rock sulista, foi pra blues e tudo mais. E agora, essa década, ele tá numa vibe um pouquinho mais chamber pop, um negócio mais experimental, um som bem mais sintético, assim, no geral. E ele fez em 2016 um disco no qual ele mostra muito uma parte bem frágil da vida dele, porque o filho dele tinha acabado de falecer. Ele fez o Skeleton Tree em 2016, que foi um disco que eu achei incrível, um dos meus preferidos da década, e que é um disco bastante triste, né, em que ele, assim, mesmo ele já tendo gravado parte do álbum antes do filho falecer, ele complementou isso, deu uma outra camada pro disco, e aqui de novo ele traz essa sonoridade cheia de sintetizadores e às vezes umas orquestras, né, mas você mal tem guitarras aqui, você mal tem arranjos de rock rápidos. Esse é um disco extremamente mais lento, sabe? É um disco bem contemplativo, bem atmosférico, é um som mais ambiente, como se fosse música ambiente. Em cima dela o Nick tá tendo letras bem poéticas. Muitas vezes isso aqui é bem falado, né? Tem várias páginas que ele canta aqui também, de uma maneira bem, bem emotiva, mas muito daqui é falado. E cara, sinceramente, aqui porque no outro disco ele já estava sendo feito antes do filho dele morrer, mas aqui esse disco inteiro é ao redor dessa tragédia, sabe? Ele passa de todos os estados de luto aqui, praticamente, da depressão até a aceitação. Então você tem vários momentos, assim, sombriamente lindos nesse disco inteiro. Você tem crescendos incríveis, mesmo sendo um disco mais mínimo, certo? É um disco mais simples, mais sintético, né? Muitas partes mais eletrônicas nisso daqui, e nada muito assim, super maximalista nem nada. Você só tem baterias mais audíveis em, tipo, acho que 2 músicas daqui. É muito pouco, mas ao mesmo tempo, cara, você tem corais lindos complementando a voz dele. É a primeira vez que o Nick Cave faz falsete na vida dele, eu acho. E, cara, é uma emoção muito à flor da pele.
Esses dois últimos discos do qual eu falei, eles são extremamente emotivos nesse sentido. E o Nick traz isso pra mim, cara. É um disco que me marcou bastante. Eu ouvi. E mesmo sendo um disco, obviamente, que é mais focado nos temas, né? Não quer dizer que a sonoridade seja ruim, muito pelo contrário. É uma sonoridade bem diferente, bem atmosférica. Só que você tem que ter paciência. Eu recomendo você ler as letras enquanto você escuta. É um disco extremamente lindo. Você tem arranjos de piano lindos, vários sintetizadores incríveis, vários violinos, várias vozes corais. Parece que você tá saindo de uma igreja, praticamente. É quase como se fosse uma experiência religiosa, ao mesmo tempo que permanece experimental. Experiência religiosa experimental. Eu acho que esse é um bom nome para esse disco, na verdade. Então, cara, Nick Cave fez isso de novo. Eu amo ele muito por isso e, assim, recomendo a todos vocês que assistam. Que assistam não, que ouçam, realmente. E, cara, é isso. É aquela coisa, se algum outro disco lançar esse ano que eu ame, eu vou botar ele na minha lista do ano que vem. Realmente, porque esses foram os discos que eu mais amei, todos esses que eu falei, eu achei que eles foram discos ótimos, achei que foi um ótimo ano pra música, então, eu tô muito feliz com o resultado da maioria desses discos aqui. E, bem, é isso, eu vou continuar fazendo mais vídeos, aproveitar que eu estou de férias agora, e eu acho que esse foi um vídeo divertido de fazer, eu gostei aí de nomear todos esses álbuns aí, assim, espero que vocês tenham pego uma recomendação boa. Então, se gostaram do vídeo, deixem aí... Eu tô embolando tudo, né, cara? Deixem um like, se inscrevam aí no canal, compartilhem pro seu amiguinho, que às vezes gosta de música também. Então é isso, obrigado por tudo, obrigado por assistirem, toda a atenção e o carinho que vocês estiveram tendo. O canal está crescendo um pouquinho mais agora, não tá grandes números, mas eu agradeço pro pessoal que tá aí. Então, obrigado, galera, valeu e falou!